Oi, Thaís, bom dia a você, ao Cláudio, à Sônia, a todo mundo que nos acompanha. Foi uma noite perfeita, né? Como dizem por aí, a tempestade perfeita. Deu tudo certo para o Palmeiras, começando pela atmosfera do estádio, né? O torcedor do Palmeiras não abandonou, não desistiu em nenhum momento, abraçou aquela ideia do O técnico Capri? Abel Ferreira. Está me ouvindo, Thaís? Sim, Capri, vamos lá. Agora sim. Vamos Deu lá. uma Então cortadinha. foi uma noite perfeita para o torcedor palmeirense que abraçou aquela ideia do técnico Abel Ferreira da noite mágica e incendiou as arquibancadas do Allianz Parque para que o time dentro de campo pudesse corresponder. E em nenhum momento, desde que o árbitro apitou o início do jogo, o Palmeiras sofreu qualquer tipo de susto. Ao contrário, foram 90 minutos em que o Palmeiras permaneceu no ataque e não sossegou, não parou enquanto não chegou ao quarto gol. E um futebol de exímia qualidade, não é? Aquilo que o Abel Ferreira havia prometido aconteceu. Palmeiras pressionou o tempo todo a equipe da LDU, que não teve nenhuma oportunidade. O goleiro Carlos Miguel praticamente não trabalhou, saiu com o uniforme limpo, como a gente costuma dizer. E o Palmeiras consegue uma virada que era improvável para muita gente, mas que quando tem um sujeito como o Abel Ferreira no banco de reservas, que é, além de um técnico extremamente competente, um iluminado também, não dá para duvidar de absolutamente nada. Aliás, ontem, 30 de outubro, completou exatamente 5 anos do anúncio da chegada do Abel Ferreira ao Palmeiras. Então a gente pode perceber que nesse período, nesses 5 anos, meia década, tudo que ele conquistou com o Palmeiras, todos os títulos conquistados e a mudança de patamar do clube, que já vinha num processo de ascensão desde 2014, quando o ex-presidente Paulo Nobre assumiu o clube e começou esse processo de remodelação do time, mas que ficou consistente mesmo e pujante com a chegada do português e com mais essa partida histórica, épica. Pela primeira vez, um semifinalista vira um jogo da Libertadores da América numa semifinal com um 0-3 para um 4-0. E agora a gente pode até falar um pouquinho mais disso. Vamos ter mais uma final histórica entre Flamengo e Palmeiras no dia 29 de novembro. Capri, muito bom dia. Um dos fatores mais importantes dessa vitória espetacular, histórica mesmo do Palmeiras, é que a LDU não é nenhum timinho, né? É um time que, inclusive, já enfileirou os maiores clubes brasileiros com goleadas históricas, né? Eu me lembro de um 4-0 da LDU sobre o Flamengo em pleno Maracanã, que foi uma coisa. Também o Fluminense, enfim, vários clubes brasileiros já tomaram goleada da LDU. É por isso que esse resultado de ontem é até um tanto quanto surpreendente. Pareceu fácil. Foi fácil mesmo? Não, você sabe, Cláudio, que depois do jogo ontem eu ouvi muita gente dizendo que a LDU era um timinho. A LDU terminou em primeiro lugar essa fase da Libertadores no grupo do Flamengo, não é? Que é finalista da Libertadores da América. Aí eliminou nas oitavas de final o atual campeão da Libertadores, o Botafogo. Passou nas quartas de final pelo São Paulo, que nem precisa dizer o que representa o São Paulo em termos de Libertadores da América. É que o Palmeiras jogou tanta bola ontem, foi tão eficiente, que deu a impressão, deu a sensação de que a LDU realmente não joga nada. Mas não é isso. O mérito aí é do Palmeiras, que simplesmente protagonizou uma noite que não permitiu que o adversário tivesse qualquer tipo de reação em campo. Então a LDU tem um time qualificado, um time de qualidade, comandado pelo Thiago Nunes, treinador brasileiro, mas que ontem não conseguiu fazer absolutamente nada porque o Palmeiras encaixou uma noite épica, uma noite histórica e perfeita. Bem, para a gente se despedir aqui do Ricardo Capriotti, mas para deixar os palmeirenses em todo o Brasil felizes, mais felizes, porque olha, feliz eu acho que todos eles estão. Ulisses Costa narrou assim, na Rádio Bandeirantes, o 4º gol do Palmeiras que colocou o time na final da Libertadores. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Veiga na bola, perna esquerda, é pênalti pro time do Palmeiras bater. Veiga pra cobrança, perna esquerda, partiu, bateu!
Palmeiras faz o quarto gol do jogo. Pois é, e aí teremos 2 brasileiros na final da Libertadores. Vai ser em Lima mesmo, Capri? Então, Thaís, essa é uma questão muito interessante, porque ontem, depois do jogo, muitos palmeirenses já começaram a pedir para que a direção do Palmeiras se juntasse à direção do Flamengo, solicitando que a Conmebol transferisse essa final que está marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, para um estádio aqui no Brasil. A gente tem acompanhado as questões políticas que envolvem o Peru, a capital Lima, que está em um estado de emergência, mas jogando um balde d'água fria aí nas pretensões dos torcedores brasileiros, ontem, logo após a partida, logo após o final do jogo, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, postou nas redes sociais da entidade um comunicado parabenizando o Palmeiras pela classificação e confirmando que a final no dia 29 será em Lima. Ele até convidou os torcedores. Nos vemos em Lima no dia 29. Então não há nada que indique nesse momento de que o jogo vai sair da capital peruana, para a tristeza dos brasileiros, porque se a gente for pegar agora, aí, se você entrar num site de passagens aéreas qualquer, você vai ver que o preço das passagens para Lima está um absurdo, não é? Algo aí na faixa de pelo menos 15 mil reais uma passagem aérea. Então, chegar a Lima não será fácil, será um grande desafio para os torcedores de Palmeiras e de Flamengo, que já fizeram uma final da Libertadores em 2021 em Montevidéu, no Uruguai, mas aí com uma situação um pouquinho mais confortável. Então, nesse momento, dia 31 de outubro, nada indica que a final da Libertadores sairá de Lima, para a tristeza aí de flamenguistas e palmeirenses que vão ter que fazer um esforço hercúleo para acompanhar essa decisão em loco. Por teimosia e interesse político da Conmebol. Conmebol, 2 brasileiros na final. 2 brasileiros. Lima é do outro lado do continente. Está em estado de emergência. Tem manifestação com risco de segurança. Que é isso? Traz para cá o jogo. Bem, te agradecer ao Ricardo Capriotti. Valeu, Capri. Ótima sexta-feira a todos. Um bom final de semana.